vamos dar início, visto que já passa da hora. Bem-vindos a este momento que inaugura de alguma forma a Onda BD. A Onda, para quem não sabe, para quem ainda não sabe, é uma associação cultural de Peniche que tem tentado fazer algumas coisas em várias frentes. Nomeadamente, houve um projeto assim mais diferenciador, vou chamar assim, que tem a ver com o peixe seco. Não vem hoje a propósito, mas de qualquer das formas, todos sabem que o peixe seco não podia ser comercializado, não obedecia perante as regras de higiene e segurança alimentar, e portanto havia que regularizar o processo, visto que senão é um desperdício, convenhamos, não é? Que é uma coisa, uma iguaria tão boa que realmente seria um desperdício. E portanto esse foi um grande projeto que a Onda também, com que a Onda começou, digamos assim. Mas hoje vamos falar aqui de outros dois projetos, mais na área cultural, concretamente a Onda BD e o Cineclube. Como já perceberam, os que conheciam esta sala antes e que a estão a ver agora, temos aqui algumas mudanças significativas, nomeadamente o ecrã que está atrás de mim e as colunas que circundam aqui a sala. E tudo isto é devido também a uma candidatura ao ICA, que a Onda fez, que foi aceito, portanto foi apoiado, digamos assim, e vai permitir ter em Peniche, futuramente, um cineclube, que era uma coisa que também reclamávamos aqui como penicheiros, visto que já chegamos a ter, em outros tempos, de cineclubes, bastante marcantes até, também tivemos salas de cinema e agora, infelizmente, não tínhamos nem uma coisa nem outra, e é algo que de facto faz falta à nossa terra, faz falta à cultura e, portanto, a partir de maio, será no primeiro fim de semana de maio, poderemos ter aqui à sexta, ao sábado e ao domingo, sensivelmente 15 em 15 dias, será com essa regularidade, sessões então de cinema, em que poderemos depois também debater um pouquinho sobre os filmes, não é só ver o filme, é apreciá-lo de alguma forma e retirar algumas ilações daquilo que estamos a ver. Mas hoje, de facto, o que nos traz aqui é a banda desenhada e, concretamente, uma pessoa, ou duas, neste caso o palestrante, o professor Guilherme Oliveira Martins, a quem desde já agradecemos a presença e a disponibilidade, e também o José Rui, que vem falar sobre o José Rui, como todos sabem, um nome grande da banda desenhada, que nos deixou há pouco tempo, com a bonita idade de 92 anos e com muita energia, como aliás vamos poder ver já de seguida. Antes de chamar o João Barba, que vai depois introduzir os vídeos que vamos ver, eu queria apenas recordar, para já também esta sala centenária que nos acolhe, do Clube Recreativo Penichense, que é uma grande instituição da nossa terra e que, ainda que já tenha passado por algumas fases menos positivas, como todas, na verdade, sobretudo quando já são centenárias, está numa grande fase também de crescimento, ou de desenvolvimento, enfim, do verdadeiro aproveitar das potencialidades deste espaço, concretamente, e deste lugar, e que, portanto, acolhe também, é também a sede da Onda e de muitas outras iniciativas, felizmente, nos últimos tempos e que continuará a acolher. Depois também são parceiros nesta iniciativa Alma dos Livros, a editora que, como já puderam ter a oportunidade de ver lá atrás, tem o último álbum do José Rui, que é dedicado à viagem da David Melqueira, já lá vamos, e, portanto, as pranchas originais, e um outro parceiro, que é a Associação Juvenil de Peniche, e que está representada por Manel Luís, que está lá atrás. E porque é a Associação Juvenil de Peniche? Porque, como sabem, a Associação há 27 anos, 27, promove anualmente a Feira do Livro de Peniche, exatamente neste lugar, nesta sala, e paralelamente à feira em si tem tido sempre outras atividades culturais, nomeadamente também sessões de cinema, de filmes baseados em livros e outras apresentações, conversas com os escritores, portanto, uma ação cultural também muito significativa nessa Feira do Livro, que decorre sempre entre meados de julho e meados de agosto, e que este ano se vai repetir, mas também agora nesta altura de abril, visto que é um mês em que celebramos o livro, o dia 23 é dia mundial do livro, também costuma ter o Abril Livros 1000, também uma feira mais pequenina, mas que também costumam promover. E, portanto, também é estabelecida esta parceria ao nível da banda desenhada. Vamos ter novidades não mais para julho, não é? E, portanto, são estes os parceiros.
Vou então chamar o João, porque o João, que hoje vem todo a rigor, não é? Com uma gravata ali alusiva ao Tintin, que é uma das grandes personagens da banda desenhada. O João é que vai apresentar os vídeos que vamos ver já de seguida e dizer outras coisas que entender pertinentes. São vídeos, já tive a oportunidade de os ver, muito curiosos e que de certeza vão ser uma bela introdução depois às palavras do professor Guilherme Oliveira Martins. Então, João, diz-nos coisas. São 3 pequenos certos de filmes. O primeiro é da sociedade civil. Portanto, é um pequeno certo que tem o José Rui a falar com o António Pedro Vasconcelos num programa que é da sociedade civil. A seguir, é um certo só de cerca de 7 minutos. A seguir, temos um programa que tem 1 minuto, mas que vamos repetir porque é tão inacreditável, porque é um minuto que é de 1969 ou de 1970, não consegui perceber bem qual era, que era a banda desenhada perigosa. Portanto, o anterior regime fez um certame para avisar o que era a banda desenhada. E, portanto, é isso que vamos ver, e vamos ver depois repetir, porque ao princípio ficamos tão atordoados daquilo que tem esse programa. Depois, num resumo de um documentário que eu fiz há um ano, e que também só acabou agora, os documentários demoram mais tempo do que as pessoas pensam, e que fiz um resumo que ficou com 12 minutos. E, portanto, são estes 3 momentos diferentes que vamos apresentar. Depois estará disponível para o autor do grupo universitário. No final, se tiver alguma dúvida sobre o que viram, estarei disponível para contar mais histórias, que é a única coisa que eu tenho a dizer. Mas eu gosto mesmo de contar histórias, era mais isto. Mas então vamos aos 3 vídeos que o João apresentou. Guilherme Oliveira Martins, uma grande sala de palmas. E já agora só acrescentar, visto que também falámos aqui, falou, aliás, na importância da literatura e das outras artes, e concretamente também das bibliotecas, neste caso no âmbito escolar, mas obviamente das bibliotecas em geral. Também aproveito para fazer aqui a sugestão do último livro que foi publicado por Guilherme Oliveira Martins, que se chama A Cultura como Enigma. E que é exatamente porque como enigma. Porque, de facto, a cultura envolve muita coisa. Envolve a arte, a ciência, a educação. E às vezes parece um enigma como é que as coisas se interligam do passado para o presente e também perspectivando o futuro. É um bocadinho nessa linha, penso eu, que o livro se desenvolve e desenvolve-se exatamente com pequenos apontamentos sobre várias pessoas, várias épocas, vários acontecimentos, entre eles também o José Rui. Portanto, também está aqui nesta obra a citação ao José Rui, que é também hoje um homenageado aqui nesta sessão. Há pouco eu não saudei, e sei que estão presentes na sala alguns dos familiares e amigos do José Rui. Bem-vindos a Peniche. Aliás, hoje a sala é maioritariamente de pessoas que não são de Peniche, mas também temos muitos de Peniche, não vamos fazer agora uma sondagem. Mas, de facto, bem-vindos a Peniche. Espero que voltem, que gostem, que possam regressar à nossa terra.
que é uma terra também com muitas particularidades, também não vamos por aí agora, mas que recebe, ou gosta de receber bem, todos aqueles que vêm até cá, visto que vêm até cá porque querem mesmo vir, não é uma terra de passagem, não é? E, portanto, bem-vindos todos e que possam regressar. Então, agora, professor, obrigada e deixo a palavra. Muito obrigado. É com emoção que participo desta sessão, em primeiro lugar, para assinalar a publicação da passagem possível que constitui, ainda que incompleta, mas quase completa, a última obra do José Rui. Primeira referência especial, a Maria Fernanda e Teresa Pinto, muito obrigado porque me envolveram nesta boa aventura que o nosso querido José Rui não chegou a completar, mas está explicado aqui, no pós-fácil, ele definiu uma estratégia que nos permitiu ter um livro. A estratégia foi começar pelo princípio, pelo fim, e fazer como os engenheiros fariam, que era uma ponte. O pai de José Rui queria que ele fosse arquiteto. Mas o José Rui preferiu ser um cultor da história de quadradinhos, ou quadrinhos. Como ele explica aqui, e como nós designávamos, atenção, era essa a designação quando os mais velhos que aqui estão, portanto, começaram a cultivar e a defender aquilo que é esta nona arte. A nona arte. A sétima arte é o cinema, como nós sabemos. A oitava arte é a fotografia e a nona arte é a história de quadradinhos. Ou a história de quadradinhos. E explicámos que, falando do Mosquito, eu não vou repetir aquilo, vou centrar nesta obra antes de mais para percebermos um pouco a sua importância, mas na vida do Mosquito, o Mosquito esteve, o José Rui começou no papagaio, como está, aliás, dito. Eu devo dizer que o papagaio, dirigido por Adolfo Simões Moura, teve entre os seus colaboradores, além do José Rui, o Júlio Rezende. O Júlio Rezende, um grande pintor, o Júlio Rezende, que foi um cultor também da história do quadradinho. Matulinho e Matulão, que eram os dois heróis inventados por Júlio Rezende. Portanto, estamos aqui a dizer que o José Rui está numa praia de grandes artistas, e é um grande artista que nós celebramos aqui. Foi com muita emoção que nós voltámos a ouvi-lo aqui. E muita emoção também para mim, porque juntando dois amigos, eu, aliás, no meu depoimento refiro exatamente os dois amigos, José Rui e António Pedro Vasconcelos. O António Pedro Vasconcelos, que nos deixou há pouco, e que este testemunho é um testemunho recente, que ele nos diz exatamente que estava ainda a planear, e ainda estava a planear coisas com o próprio José Rui, a propósito justamente de uma circunstância histórica conhecida que antecipou o 25 de abril. Bom, portanto, em primeiro lugar, um agradecimento muito grande ao João Mário, nós também conhecemos já há bastante tempo. É sempre bom ver a gravata do João Mário, aqui. Outro amigo meu e colega, o Pedro Norton, que é do
tu mas era mais novo que eu, porque ele era da geração do Tintim português. Porque eu sou ainda, nós da geração do Caldeira Canto também éramos da geração do Tintim belga, não é? E então ele recebia-nos todas as semanas, embrulhado enfim, no trabalho, já era isso, mas estou a referir-me ao Tintim belga que eu recebia e com o qual, aliás, devo explicar-vos que foi uma das razões que convenceu os meus professores de que a banda desenhada era fantástica. Porque nós, os que líamos a banda desenhada, quer em português, quer em francês, éramos os melhores alunos. E, portanto, as pessoas, os nossos professores disseram assim: bom, a banda desenhada, a história de quadrinhos, tem de facto uma função positiva, faz bons alunos. Já falámos há pouco das bibliotecas, da rede de bibliotecas e da rede de bibliotecas escolares. Nós falamos que hoje a presença da história de quadrinhos é uma presença extraordinária. E nós temos uma ligação muito forte aos mais jovens, aos menos jovens, através justamente das histórias de quadrinhos. E um dos grandes autores, porque é um autor com uma criatividade extraordinária, um dos grandes autores que está presente nas nossas bibliotecas é o José Rui. E agora passará a estar através da passagem impossível. O que é a passagem impossível? O José Rui singularizou-se por nos dar obras clássicas. Ele nos deu os Lusíadas, ele nos deu a peregrinação, e a verdade é que hoje eu vejo isso, principalmente pelos meus netos e pelas minhas netas, que entraram mais facilmente nos Lusíadas através do José Rui. E puderam compreender a importância e a ligação diacrónica e sincrónica que nós encontramos no José Rui. José Rui foi, por isso, não só um grande artista, como um enorme pedagogo, um grande pedagogo. É alguém que afirma bem a importância da Escola António Rui, de que eu fui aluno, e que tem uma importância fundamental, teve uma importância fundamental, e portanto, este livro que agora nós temos aqui deve-se à inteligência do José Rui. E deve-se à inteligência do José Rui pela forma como ele construiu o livro. Está tudo felizmente explicado aqui. Para quem não leu, ainda não leu, vai ler. Para quem já leu, vou recordar. Está aqui no pós-fácil, assinado por Maria Fernanda e por Teresa Pinto, exatamente o que é que ele concebeu para poder chegar a um projeto. Era um projeto ambicioso. Era um projeto ambicioso. Mas neste projeto ambicioso, nós, designadamente, na parte que não está completada, isto é, que não passou para a tinta da China, não é? Vê-se a qualidade, para um artista plástico, para os artistas plásticos, a qualidade extraordinária, o movimento, a forma fantástica como está aqui a representação da vida. E isso, em José Rui, é algo de crucial. Crucial. E, portanto, o que está aqui dito? O que está aqui dito é uma boa metáfora da vida, porque estamos perante o projeto da vida a alguém, e é um projeto de vir no Japão. Portanto, nós partimos no Japão, partimos na Tanegashima,
1660 e 1662, ao serviço da Marinha Holandesa, David Nogueira, que era nascido no Porto, falecido no Porto, levou a cabo a passagem do Nordeste, isto é, ele passou daquilo que é hoje designado como o Estreito de Bering, porque só foi, aliás, descoberto muito mais tarde. Nós estamos aqui no século XVII, o Estreito de Bering só foi 2 séculos depois, de facto, aberto e descoberto. E o relato que aqui está é um relato sentido, é um relato profundamente sentido. Todo este movimento que eu aqui referi está profundamente marcado. Por isso eu referi a experiência dos meus netos e das minhas netas a compreenderem os Lusíadas através do José Rui, eu diria também a compreenderem a peregrinação, quando lá chegarem, e, naturalmente, depois obras fundamentais como o Bom, de Alexandre Coelho, depois as aventuras de Porto ao Vento, as biografias de Barrete, João Deus, Bernardo Santareno, Pedro Covilhã, Pedro Alves Carvalho, Aristides Sousa Mendes, Leonardo Lima, Rebeca Delgado, Carolina Beatriz Anjo. São biografias que permitem compreender figuras a partir justamente da ilustração de uma qualidade extraordinária, de uma qualidade absolutamente extraordinária, e se dúvidas houvesse, eu tenho que agradecer a ideia de se publicar a passagem impossível, ou o relato da extraordinária viagem do navegador português David Nogueira, que no século XVII, ao comando de uma embarcação holandesa, e tal como testemunhou Senhora de Madeleine, em carta dirigida ao conde de Pontchartrain, roubou a norte e realizou a travessia pela passagem do Nordeste, isto é, pelo Estreito de Bering. E o que é que está aqui dito? Está aqui dito exatamente o que é que foi essa passagem pelo norte da Rússia, pelo Oceano Ártico, e com episódios extraordinários, com imaginação fantástica, como os ursos que aparecem, como justamente a própria dificuldade que o David Nogueira logo previne quando leva justamente alguém conhecedor da língua esquimó. Não era o esquimó, mas era alguém conhecedor da língua esquimó para poder, naturalmente, relacionar-se com essa população. Pois bem, o navio em que David Nogueira vai é por nome para o Eterno, desembarcou de Canha-da-China em 14 de março de 1660, rodou a norte, entrando no Oceano Ártico, pelo estreito então designado como Ariane, que hoje se chama de Bering, e percorrendo as latitudes de 84 graus a norte, avistando o arquipélago de Svalbard. E aí, chegando em frente para sul, passando ao norte da Escócia, da Irlanda, e ainda que a viagem tenha demorado 2 anos, a verdade é que ela tem sucesso, uma vez que é possível evitar os piratas que os aguardariam na rota do Cabo. Esta aqui é a história. Portanto, no fundo, David Nogueira para levar a bom cabo, a bom porto, aquilo que era a necessidade de transportar um conjunto significativo de recursos de alguém, homem rico, dos Países Baixos, que ele deixa em Amsterdão, porque o barco, ele
termina em Amsterdão e depois ele regressa ao Porto, já não a comandar. Ele diz: tenho pena que agora a navegação para Portugal já não seja eu a comandar, mas chegando ao Porto e completando justamente esta maravilhosa aventura de passagem impossível. E, portanto, esta é a história. Esta é a história. Gostaria, no entanto, de dar nota do seguinte. O meu amigo António Azevedo Coutinho, o meu português da Medicina, recorda que eu tenho aqui uma fotografia com uma caruna, porque sou eu a conversar com o Zé Rui, não agora, onde é que deveria ser, na capital das histórias quadradinhas, agora, e com outro saudoso amigo, Geraldo Celino, que não posso deixar aqui de invocar, que foi um homem, um militante da causa dos quadradinhos, e, portanto, não posso esquecer. Mas o Zé Rui ensinou coisas extraordinárias, porque vemos aqui no programa da sociedade civil, quando ele se encontrou com o António Pedro, com uma jovem cultora da Desenhada hoje, da Dona Arte hoje, e ele adaptou-se às novas tecnologias. Ele procurou compreender, ele era um homem do seu tempo e um homem do futuro, e procurou adaptar-se, mas sabia a velha forma de intervir no chumbo, e, portanto, nunca me esqueço uma sessão fantástica que ele fez no Centro Nacional de Cultura a explicar como é que no início se intervinha na própria matriz, nas próprias matrizes, para poder fazer exatamente a impressão da história dos quadradinhos. Devo recordar que o Mosquito, ainda na primeira série, saía 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Com tiragens muito significativas de várias dezenas de milhares. 2 vezes. À quarta e ao sábado. E havia público. Se não houvesse público, naturalmente que conhecemos o Mosquito, teve uma vida atribulada. Recordo, eu invoquei aqui, sendo eu da geração do Cavaleiro Andante, não esqueci o Mosquito, não esqueci o Mundo de Aventuras, não posso esquecer dos outros, mas a verdade é que eu recordo esse testemunho do próprio Adolfo Simões Lula, diretor do Cavaleiro Andante, que as revistas tinham a sua geração. E por isso o Diabrete deu lugar em 1952 ao Cavaleiro Andante, e devo dizer-vos sem interrupção, porque no dia em que o Diabrete deixou de se publicar, no dia seguinte foi publicado o Cavaleiro Andante. Assim como poucos meses depois do Cavaleiro Andante terminar, começou o Zorro, por exemplo. E depois veio então outra geração, que é a geração da revista portuguesa Tintim, e nessa revista, naturalmente, que eu não posso esquecer a participação de referências da nossa cultura, como o Dinis Machado, por exemplo. O Dinis Machado, que teve um papel muito importante na edição do Tintim português. Mas o Zé Rui era um apaixonado. Era um homem apaixonado. E, portanto, ainda que eu não tenha seguido
o destino que o pai lhe reservava, que era ser arquiteto, a verdade é que foi muito mais. Foi o melhor arquiteto, foi o melhor desenhador, foi o melhor narrador. Porque o desenho gráfico tem essa enorme vantagem. É a vantagem de poder fazer com que o leitor veja e veja. E, relativamente àquelas desconfianças, nós temos que compreender, nós que conhecemos um pouco a história da nona arte, temos que compreender aquelas primeiras resistências, porque há muitas vezes revistas de menos qualidade tinham problemas de tradução, etc. Mas a verdade é que, para o Zé Rui, houve sempre uma preocupação fundamental. E a preocupação fundamental era a língua bem falada, a língua bem escrita, de modo a compreendermos. E esse ponto não posso naturalmente esquecer. Quero dar-vos ainda uma breve nota, a família sabe isto, mas gostaria só de partilhar. Quando o Zé Rui nos deixou, estava em processo avançado das ordens honoríficas à divisão do meu condecoração. O falecimento, não sei bem o que se passou, mas eu hoje venho fazer-vos aqui um desafio, designadamente a todos quantos possam insistir. Eu posso ser portador perfeitamente disso. A justiça, que é a necessidade de reconhecermos a figura extraordinária do Zé Rui e salientarmos, através de uma ordem honorífica, o reconhecimento do extraordinário papel que o Zé Rui teve. A homenagem que podemos fazer ao Zé Rui é continuar a lê-lo com o conjunto enorme de obras que ele nos deixou e que são um motivo extraordinário de grande prazer. E por isso eu registro com especial agrado a saída desta publicação que hoje, formalmente, aqui nós apresentamos e que constitui, apesar de ter metade completa, então ela não está completa, porque ela saiu colorida depois, não é? Naturalmente, mas é uma obra que está aqui perfeita. E é uma obra perfeita no sentido em que perfeito é completo. Perfectum, diziam os latinos. Perfeito. E é perfeito porque nos ensina pedagogicamente como se faz uma história de quadrinhos, como se cultiva a nona arte, vendo exatamente aqui as várias fases. E por isso, com grande inteligência, o Zé Rui diz: não, eu vou fazer o princípio e o fim que estejam já em termos de correção e em termos de passagem do carvão para a tinta da China. Do carvão para a tinta da China. Faltaria agora o colorido, mas nós vemos aqui a obra, esta obra, tal como está, é uma obra com um sentido pedagógico absolutamente extraordinário. Pela correção, pelo rigor, relativamente a uma história verídica de David Valgueiro, um português, que em determinado momento estão nas partes completas, isto está lá, em que David Valgueiro diz como esta empresa está em risco, porque
que eu posso ser assaltado pelos piratas no caminho do cabo, da rota do cabo, eu então vou garantir que possa completar aquilo que tenho para completar, chegando a Amsterdão e depois chegando ao Porto através da salvaguarda daquilo que é, afinal, o espírito da aventura. E o espírito da aventura é chegarmos onde queremos, onde desejamos, e o José Rui está a ver-nos e está certamente contente por ter esta Assembleia a dizer obrigado. Então, nós é que dizemos naturalmente obrigado por estas palavras. E há pouco ficámos com uma imagem da autoria do Nas. Como perceberam, todos os entrevistados tiveram a sua caricatura, mas assim, outra vez a sua banda desenhada. E é precisamente esta oferta que queremos fazer da sua. Temos um artista connosco, o Bruno Secar, com uma salva de palmas. Pronto, só estávamos aqui na brincadeira, porque o Luís, que é filho do João, só para cá e ali perto do Zé, é o autor das animações que viram no segundo filme. E temos connosco também o presidente da Associação David Melgueiro, porque nós aqui em Peniche também temos a Associação David Melgueiro, curiosamente, e pronto, falamos. Sim, ainda temos uma lembrança também da parte do município, e por isso temos connosco a Sra. Vereadora Ana Rita Petinha, em representação. Já agora, portanto, a oferta do município é também uma arte muito nossa, a arte da Arena de Beirus, neste caso com uma sardinha e uma ânfora. Também são dois elementos muito associados. Então, daria agora a palavra ao Luís Almeida, Luís Fernando, para umas palavrinhas, então, em nome da onda. Na verdade, não são umas palavrinhas de nome da onda, são duas breves notas. Uma nota tem a ver exatamente com a Associação David Melgueiro. Há aqui todo um trabalho de investigação sobre o David Melgueiro que está a ser desenvolvido. Portanto, há até uma pretensão de se afirmar o David Melgueiro como o descobridor e como o primeiro que passou o Estreito de Bering, quando na verdade atualmente é reconhecido, julgo que já em 1900 ou 1800 e tal, a um navegador norueguês e que, enfim, num breve desafio, pensámos que a Academia podia ajudar a Associação David Melgueiro exatamente neste estudo. E, portanto, o que se pensou foi que o bom caminho
para se afirmar o David Melgueiro como o primeiro navegador a passar o Estreito Bering, seria por alguém a fazer um mestrado ou um doutoramento a investigar, porque naturalmente a Associação David Melgueiro nunca conseguirá, digamos, ter capacidade financeira até para desenvolver esta questão. Agradecer ao Sr. Professor Guilherme Almeida Martins a sua presença, agradecer a todos os que aqui estiveram presentes e pronto, era só isto, a breve nota e um agradecimento à Associação David Melgueiro pelo trabalho que está a desenvolver. Muito obrigado. Eu penso que não haverá mais nada a dizer, a não ser reforçar realmente os agradecimentos pela vossa presença, de todos os que aqui estiveram hoje e concretamente do Sr. Professor Guilherme Oliveira Martins, também à Associação de Melgueiro por este trabalho e a ONDA que promete continuar efetivamente a desenvolver o trabalho no âmbito da cultura e da comunicação em prol da nossa comunidade, nomeadamente de Peniche, mas não só, porque de facto toda a cultura está interligada e, de facto, tudo o que se faz aqui tem depois consequências também fora daqui. Como, aliás, se vê, hoje temos esta troca, efetivamente, de conhecimentos de tantas pessoas que vieram até nós para estar aqui nesta homenagem ao José Rui também. E, portanto, penso que queria dar uma palavra e então chamava, se quisesse vir aqui. Obrigada. Eu sou Teresa Pinho, filha do José Rui, e não poderia deixar passar aqui a oportunidade de dizer uma coisa. A obra e o autor da obra são obviamente fundamentais, mas a obra só chega ao público, à população destinatária, quando alguém a faz chegar. E neste caso é a editora. O meu pai falava ali, naquele excerto que foi escolhido, de que tinha uma versão nova de Gil Vicente, nomeadamente os autos, 3 autos, já com cores novas, completamente diferentes e com uma qualidade muito superior àquela que tinha sido possível editar em 1980. E que tinha aqui pronto no início de 1922, a 2022, peço desculpa. E estão lá, em casa, à espera. Porque a edição prometida não foi possível. O editor não conseguiu editar isso a tempo. Entretanto, saem outras obras, e ali está ele à espera, eventualmente, de alguma oportunidade, mas não agora, porque, entretanto, posteriormente, já foi editada uma outra edição do Alto da Barca do Inferno, em banda desenhada. Esta última obra foi possível com a qualidade que ela tem graças à aula dos livros. E eu não podia sair daqui hoje sem dar o meu agradecimento profundo à aula dos livros. E também com grande paixão se dedicou à recuperação do material que não foi finalizado pelo meu pai, que entregava sempre tudo já completamente finalizado para a gráfica, porque ele era um gráfico de origem. Portanto, tudo que saía da mão dele estava pronto para a máquina. Desta vez não foi possível. E o trabalho gigantesco de trabalhar 104 páginas de história, mais os esboços de personagens, mais a programação e tudo aquilo que o álbum contém, foi de facto um trabalho de grande empenho, de grande paixão, de grande amizade, e eu estou muito grata por isso. Eu não podia sair daqui. Sei que eu esperava que a editora aqui tivesse uma palavra, mas não posso deixar eu de dar uma palavra à editora. Muito obrigada. Antes de mais, os agradecimentos a quem nos apoiou aqui nesta sala, à ONDA. Eu não sou de editor. O editor é uma editora familiar, mas eu sou uma das pessoas que faz parte da família. Os editores são os meus filhos, mas o mote da editora, os livros estão na nossa ADN, isto por uma razão muito simples. O meu sogro foi argumentista, grande amigo do José Rui, e um editor do Mundo de Aventuras, do famoso Mundo de Aventuras,
A minha mulher foi editora durante 40 anos, da Ibérica, da Ásia, dessas coisas todas, e os meus filhos são agora editores da Aljus. Os meus filhos não podem estar presentes porque estão no funeral, eu sou muito querida e, portanto, não poderiam faltar. Cabe-me a mim dizer, agradecer à minha Fernanda e à Teresa o facto de terem acreditado que se podia fazer um livro assim, porque quando isto há um ano, no Festival de Beja, começou a ser falado, isto são os vossos. E o meu filho, o Ricardo, que é quem trata essencialmente a edição, disse: não, o livro é para ser publicado tal como está. Não há acordos, não há nada. E foi assim que o Zé Rui deixou, nós vamos tratá-lo como tivemos de tratar, e é assim que ele vai ser publicado, porque foi assim que ele o deixou. E pronto, foi um trabalho enorme, mas que deu um prazer enorme, porque o Ricardo era estimava imenso o Zé Rui, como toda a família, e o resultado está à vista, que podem consultar. Eu queria apenas deixar aqui algumas palavras sobre a importância da banda desenhada, que normalmente, em muitos casos, não é visto como sendo uma situação ou uma área, enfim, às vezes bonecada, como costumam dizer. Posso dizer, por exemplo, que o ano passado, em 2022, o livro mais vendido em França, com 1 milhão de exemplares, foi O Mundo Sem Fim. E não é um romance, não é ficção, é um livro de banda desenhada que trata problemas de energia. Posso-vos falar, por exemplo, de uma das loucuras da minha mulher, que publicou o Asterix em mirandês, não sei se todos sabem, mas o mirandês é uma língua oficial portuguesa, que contribuiu para tirar um pouco o mirandês na liturgia em que se encontrava. Portanto, a banda desenhada tem um papel cultural muito importante, como, por exemplo, um novo livro que saiu recentemente, agora a nível mundial, da Estrada, do Cormac McCarthy, que ganhou um prémio Pulitzer, que foi adaptado à banda desenhada, que é uma obra espetacular. A banda desenhada é uma arte séria. Eu só queria a todos que leiam banda desenhada, ofereçam banda desenhada aos vossos filhos, aos vossos netos, aos vossos amigos, que é a forma de elevar o padrão da banda desenhada, colocá-lo no lugar onde ela merece. Muito obrigado. Resta-nos, de facto, agradecer e o Luís ainda quer dizer mais qualquer coisa. São 3 notas, afinal. Nós esquecemos sempre da verdadeira razão da existência da onda. A onda apareceu porque, e foi no tempo, na altura da pandemia, porque chegámos um pouco à conclusão que o acontecimento relevante para Peniche dificilmente apareceria nas televisões nacionais. Então a onda pensou, por que não uma televisão local? Ainda não chegámos lá, devemos lá chegar, queremos ser uma televisão local que ultrapasse um pouco, digamos, a exclusividade da internet. Portanto, sabemos que podemos, por intermédio do nosso site, estar na internet com notícias ou momentos relevantes do município de Peniche e da comunidade de Peniche, mas gostaríamos de ter um painel ou 2 painéis exteriores onde esses momentos relevantes fossem também divulgados. É esse o nosso desígnio, foi essa a nossa primeira razão de existência. Depois apareceu o parceiro, apareceu o projeto da Cineclube, aparece agora a banda desenhada, estamos cada vez a aproximar-nos mais da comunicação por imagem, mas portanto devemos lá chegar e estamos num caminho que nos parece bastante coerente. Muito obrigado. Com esta mensagem final, penso que fica tudo dito, portanto agora é só dar cumprimento a tudo aquilo que hoje aqui refletimos, aprendemos e pensámos um pouquinho sobre. Muito obrigada a todos mais uma vez por estarem, espero que tenham dado também emprego o vosso tempo, acredito que sim, até à próxima atividade da Onda ou outra. Felizmente temos tido casa cheia, o que também é um ótimo sinal. Muito obrigada a todos.